Vai marcar já já o sinalzinho da Itatiaia, a turma do bate-bola é diferente. Véspera de Super Clássico. É isso aí, o sinalzinho mais inconfundível do rádio brasileiro. Vamos falar do Super Clássico de amanhã, Uberlândia, Cruzeiro e Atlético. Vamos começar com o Cruzeiro, que é o mandante. Quem tá no YouTube já tá vendo aí, lado a lado, Cláudio Rezende e Emerson Pansieri. Rivalidade a toda prova amanhã, num clássico, viu, Pansi e Cláudio, que já virou decisão. Boa noite, Pansi. Boa noite para você, Léo. Um abraço para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Estamos aqui para essa cobertura, uma cobertura gigantesca, com certeza, na Itatiaia. E, Léo, para trazer as informações do Cruzeiro, daqui a pouco o Cláudio vai passar limpo também o Atlético, porque o Cruzeiro, neste instante, segue para o aeroporto de Confins e de lá pega o voo fretado rumo a Uberlândia. Um detalhe é que o Cruzeiro deve chegar aqui por volta de 9 horas, aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E essa equipe do Pepa, que fechou a preparação hoje na Toca da Raposa, e tem uma novidade na lista de relacionados. Eu digo novidade porque foi dúvida devido ao desgaste e até um edema. O edema, vamos colocar assim, para a gente tentar explicar de uma maneira mais fácil, é um início de uma lesão. Não chega a ser uma lesão, mas é um início, né? Pode ser ali, pode virar uma lesão. É o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues ontem na turma do bate-bola, o Rubem Júnior fazia minha folga e você destacava em manchete, Léo, essa dúvida, mas o Bruno vem aqui para Uberlândia e fica essa possibilidade de começar ou não a partida contra o Atlético. Vamos aguardar. Vai passar por tratamento intensivo ainda na manhã deste sábado, vai ficar sob os cuidados da fisioterapia, que é o que mais trabalha numa hora dessa, para que tenha o jogador numa possibilidade de iniciar a partida e ser um reforço nessa equipe do Pepa. O restante da equipe, aquela mesmo que vem jogando, o Alisson e o Machado no meio-campo, ou será que o Neto Moura pode entrar nesse meio-campo do Cruzeiro? A lista de relacionados, a mesma daqueles que estiveram relacionados para a partida contra o Grêmio. Eu falando do Cruzeiro em nome de Betfair, o parceiro oficial de apostas do Cruzeirão. Tem bônus de até R$200, hein? Com a Betfair não tem erro não, para você fazer a sua aposta esperta. 18+, termos e condições se aplicam. Léo, eu tô muito curioso se o Pepa vai começar o jogo com o Bruno ou se ele mexe também nesse meio campo. Se ele dá, por exemplo, uma chance ao Neto Moura ao lado do Alisson. O Alisson vai ganhando a cada dia que passa essa titularidade na equipe do Cruzeiro. Léo? Eu tenho uma opinião, quero saber se o HG concorda comigo. Se o Bruno Rodrigues está relacionado, se ele chegou a jogar o segundo tempo contra o Grêmio, se não agravou a lesão, porque se gravar a lesão, aí não participa do jogo. Se tiver condição, amigão, 3 pontos no Brasileirão valem muito. O Cruzeiro agora só tem o brasileiro. O Bruno Rodrigues é o principal jogador do Cruzeiro e amanhã é clássico. Vamos depender de mim, HG. O Bruno Rodrigues joga. E desde o início do jogo, Léo. Desde o início do jogo. Se cansar, se tiver algum probleminha, tira. Não, se ele treinou é porque ele está apto. Eu entendo o cuidado, como disse ontem, né? Acredito nele, na fisiologia, no Pepa, mas se jogou o segundo tempo e se treinou, então vai pro jogo. E tem que ir pro jogo. E faz desde diferença, o início, né? E desde o início. Pois é. 6h33, antes do Cláudio Rezende trazer as informações do Galo, deixa eu falar pra vocês desse sextou mais saboroso com a Saudale. É isso mesmo, a carne suína mais deliciosa do planeta, a Saudale, grande parceira aqui da turma do bate-bola. Você nessa sexta-feira pode ganhar um kit da Saudale, é isso mesmo. Mande agora no zap do Esporte da Itatiaia, 996519657, manda, quero o kit da Saudale para passar bem de churrasco no final de semana. 996519657 para concorrer ao kit da Saudale, a melhor carne suína do Brasil. 6h33, Cláudio Rezende e as primeiras informações do Galo, hein, Rezendão? Boa noite. Boa noite a você, Léo, ao Everton, ao Pansieri, que está aqui ao meu lado. Estamos aqui na região central de Uberlândia, hotel aqui de concentração da equipe da Itatiaia, que chegou primeiro que as duas delegações, né? O Atlético vai chegar um pouco depois do rival, né? O Pansieri falava há pouco que a previsão de chegada do voo fretado do Cruzeiro 9 da noite, o Galo vai sair de Confins 9 horas da noite, chega aqui a Uberlândia
por volta de 10 horas e os jogadores vão direto para o Hotel Gran Executive, que fica aqui na região central de Uberlândia. E o técnico Kudê, que hoje já teve que conviver, vocês falaram aí sobre esse protesto, né? Principalmente contra o treinador na porta da Cidade do Galo, protesto de organizadas. Os jogadores também, alguns deles conversaram lá com o pessoal que esteve na porta do CT. Depois teve o treinamento. Transcorreu normalmente, se encerrou agora há pouco. E do lado do Atlético, para campo, o que a gente pode projetar amanhã, Léo e amigos? Arana deve ser relacionado. Guilherme Arana, que não joga desde o dia 7 de setembro do ano passado, quando teve aquela grave lesão no joelho esquerdo, que tirou o Arana, inclusive, da Copa do Mundo, do Catar. Ele ficou aí mais de 8 meses parado, já estava liberado pelo departamento médico há alguns dias, mas ainda não foi relacionado. O que deve acontecer hoje? O Atlético, como vem mais tarde, não divulgou ainda a lista dos relacionados, mas o Arana, pelo que a gente apurou, deve pintar nessa lista aí. Então o Arana deve ficar como opção no banco de reservas. O Mariano é dúvida, porque o Mariano sentiu o músculo adutor da coxa, saiu no intervalo contra o Corinthians. Então para amanhã deve jogar o Saravia desde o início, até na programação do Kudê. A minha grande dúvida, Léo e Everton e amigos, é se o Kudê vai mudar a estratégia depois do que aconteceu em São Paulo, ou se ele segue com o pensamento, porque ele escalou o Galo quarta-feira contra o Corinthians, pensando na escalação de amanhã também. E aí, se ele não mexer na ideia dele, Saravia na direita, volta o Gemerson na zaga, aí vai jogar ou com o Natan ou com o Lemos, eu acredito que não vai fugir disso, e na esquerda, vai com o Rubens mesmo, não jogou em São Paulo. No meio campo, o Batalha volta, aí ele não tem o Zarate e o Pavon. Nesse contexto, o Johan volta, e aí ficariam 3 jogadores para 2 vagas: Edenilson, Patrick e Igor Gomes. Para mim, desses 3 jogam 2. E lá na frente, aí eu acho que pode ir de Paulinho e Hulk com ataque titular, se ele for preservar o Paulinho, né? O Hulk não precisa, já não jogou, né? Foi reserva lá em São Paulo. Se não preservar o Paulinho, se for preservar o Paulinho, joga o Vargas, mas ele pode, quem sabe, como não tem um Pavon, ir com ataque principal, até porque, né, Léo? Depois de quarta-feira, pressão toda aí da torcida pra cima do Kudê, ele amanhã, eu acredito que ele vai ter que escalar um time forte, porque agora empate não serve não, tem que ganhar, viu, Léo? Tem que ganhar, a pressão aumentou, não a pressão aumenta por protesto da torcida ou pelo episódio lamentável que já criticamos aqui, mas a pressão que ele acabou colocando sobre ele com o insucesso, com o fracasso do meio da semana. Agora, HG, eu quero falar